sempre me interessei pela psicologia do trabalho, apesar de nunca ter trabalhado como psicólogo do trabalho em uma instituição. Meu interesse sempre foi meio que marginal, assim, meio à margem. Primeiro porque eu formei e voltei para Oliveira. Oliveira tem 40 mil habitantes, Cláudia, 40 e poucos mil habitantes, então é muito pequena. Quando eu cheguei aqui, quase não tinha indústria, quase não tinha grandes empresas, hoje já tem até mais. Então não tinha campo para psicologia do trabalho. Só que eu sempre gostei e ficava estudando por conta própria, até que eu comecei a trabalhar num cursinho pré-vestibular. E aí eu levei tudo que eu gostava de estudar e de saber sobre psicologia do trabalho para a orientação profissional. Então, eu inventei esse campo, né? Então, a orientação profissional que eu fazia nesse cursinho era bem voltada para essa noção da psicologia do trabalho que eu gosto de estudar, que também eu vou apresentar um pouco aqui hoje, porque tem diversos pontos da psicologia do trabalho, nem todos eu gosto, né? E depois disso, eu comecei a trabalhar com empreendedores. Então, eu comecei a levar também esse conhecimento da psicologia do trabalho para esse trabalho com empreendedores. E não preciso mais do fone, eu esqueço de tirar. Aí eu levei para a psicologia do trabalho, para esse trabalho com empreendedores. E uma coisa também que depois eu observei é que eu levava para os atendimentos clínicos também. Então, quando chegava uma demanda, né, um adoecimento relacionado ao trabalho, ou quando tinha alguma questão de saúde mental, e eu sempre apostava no trabalho como recurso terapêutico para essas pessoas. E aí eu vi que então a psicologia do trabalho ela sempre teve comigo. E não era porque eu não estava dentro de uma organização que eu não tinha esse interesse. Da pandemia para cá, né, eu retomei o contato com o meu professor Ricardo Carvalho e a gente começou um processo de supervisão em que eu estou fazendo essa formação independente em psicologia do trabalho junto com esse trabalho com ele. Né? Ele me fez uma pergunta muito interessante quando a gente se encontrou, que foi: você quer uma formação formal ou você quer se formar? Eu falei, não, eu quero me formar. Não, porque se fosse formal, ele ia me encaminhar para algum lugar, tipo, para fazer uma especialização e tudo. Eu falei, não, eu não quero nenhuma formalidade, eu quero aprender. E desde então a gente tem feito esse estudo e eu fazendo esse paralelo da psicologia do trabalho em qualquer lugar que a gente esteja, mesmo não sendo dentro de uma organização. E aí eu vejo que é importante abrir esse campo e esse estudo para outras pessoas, porque aí a gente compartilha saber, né? Então tem tantas outras pessoas trabalhando com trabalho que podem contribuir, né? Como você vai poder me contar, e a Milane também vai poder me contar, quais são as experiências de vocês nesse campo, para daí a gente ir ampliando, né? É tão importante, hoje eu tenho visto, eu estava observando, que eu tenho visto tanto, como que fala? Tanto resquício ainda dessa psicologia voltada só para produtividade e para organização e não tanto preocupada com o sujeito. Ela até parece que está preocupada com o sujeito, né? Mas, no fundo, é atendendo a lógica de mercado ainda. Né? Então, eu quero também trazer essa reflexão que eu tenho feito. Então, é isso, né? Essa sou eu, um pedaço de mim, né? Um pedaço do que eu sou, dentre tantos interesses que eu tenho. Tem algo ali na psicanálise lacaniana, principalmente com a filha do Lacan, né? Que é a Judith Miller, que sempre me orientou, que era a interdisciplinaridade. Ela é responsável por um núcleo, que é o CERREDAI, e também, desdobrando desse núcleo, tem o CIEM, que é o Núcleo de Investigação sobre a Criança e o Adolescente. A sigla está em francês, por isso que não corresponde.
o eixo principal do CIEM é a interdisciplinaridade e a conversa entre as diversas disciplinas. E a psicanálise não é um saber hegemônico. Então, assim, é a psicanálise que propõe essa conversa lá do CIEM? É a psicanálise. Só que ela funciona como o ao menos um que causa o desejo de saber e de falar. Né? Então, não é a função de estamos aqui, a gente que sabe mais. Até aproveito, né, essa minha fala para dizer que também outra coisa que sempre me orientou, além da interdisciplinaridade, é o saber não todo. Né? Eu não busco, e aqui a gente não vai buscar, né, no nosso núcleo, uma verdade ou um saber que vai dar conta de tudo. Né? A gente tem um saber furado. E que é graças a esse furo no saber que a gente continua pesquisando, que a gente continua investigando, que a gente continua esse nosso caminho aí de investigação. Então, acho que a gente vai poder conversar, espero que não no sentido de nos convencer, né? Mas poder conversar, né? Eu tomo muito esse cuidado, viu? De não chegar aqui impondo, né, esse saber da psicanálise, porque eu não acho que nem Lacan quis isso, né? Freud muito menos, né? Eles sempre quiseram fazer o trabalho deles, a investigação deles e conversar com quem tivesse interessado em conversar, se questionar. Então, acho que outra coisa que é importante no núcleo de investigação e pesquisa é estar aberto ao questionamento, porque isso também vai fazer a gente movimentar, influir. Então, o questionamento causa muito desejo de saber, né? E que a partir desse desejo de estar aqui, que vocês também façam a pergunta de vocês, né? A minha pergunta nesses 2 encontros vai ser mesmo, né? Como que esse estudo da saúde mental e trabalho pode contribuir para que o trabalho seja a favor da vida, né, da subjetividade de cada um, em qualquer contexto, seja no contexto clínico, seja com empreendedores, seja numa organização. Mas eu já estou sacando que para o ano que vem, a minha pergunta vai se desdobrar em uma outra, né? Que eu vou deixar para falar daqui a pouco, na hora que eu falar um pouquinho dessa evolução da noção de trabalho e da psicologia do trabalho, porque eu fiquei um pouco incomodada ao retomar essa história, se a gente não está repetindo uma coisa muito antiga da psicologia, né? Mas agora de modo disfarçado. O que vocês querem saber mais sobre a saúde mental e trabalho? Desejo que te faz estar aqui, mas não precisa também, o desejo ele não precisa estar com esse nome tão claro para ele estar fazendo a gente se movimentar, né? Então, a Cláudia, mesmo não tendo um nome muito claro para o desejo dela, você logo veio, né? Deixou o desejo de fazer seu movimento e você veio para cá, né? E aí, eu já deixei a bibliografia lá, mas eu gosto muito de um texto, eu gosto mais do começo desse texto, tá? As primeiras páginas, porque depois ele vem com os gráficos, esses gráficos eu não ligo muito para eles não, pelo menos não por enquanto, né? Eu gosto desse texto até a página 29 aqui no meu texto, tá? Mas lá no que eu mandei para vocês, que já é um PDF baixado que eu achei na internet, é até chegar nos quadros. Quando chegar nos quadros aí, a gente vai deixar isso para outro momento, mas se vocês quiserem pôr agora também, né, fica à vontade. Mas eu gosto muito desse texto porque ele volta lá no nascimento da psicologia do trabalho. E eu acho que é sempre bom a gente voltar um pouco na história da psicologia para perguntar a que ela veio, né? E a que ela está se prestando ao longo dessa história, né? Porque ela pode, muitas vezes, ser muito mal usada. Porque ela nasce para o sujeito, ela nasce para a subjetividade, ela nasce para compreender o sujeito e encontrar meios de cuidar desse sujeito, né? Cuidar da saúde mental, cuidar das suas relações, né? Mas a psicologia, né? O foco é na pessoa, né? No sujeito.
Porém, o que que eu percebo? E isso a gente vê na história da psicologia. Ela, muitas vezes, esse conhecimento sobre o sujeito, de vez de ser usado para cuidar do sujeito, é usado para manipular esse sujeito. E a psicologia do trabalho, ela nasce naquela era industrial do Taylorismo, Fordismo. E essa psicologia é até chamada de psicologia da indústria. Que é engraçado, dar um parênteses aqui para vocês. O meu currículo, eu estudei na UFMG, eu entrei no ano 2000. O meu currículo era o currículo de quando o curso de psicologia começou. Então vocês têm ideia, né, de que a gente tinha lá de matéria. Eram matérias muito antigas e ultrapassadas. Por exemplo, a gente tinha uma matéria que chamava Psicologia do Excepcional, né? Claro que a professora não dava isso, né? Ela ia lá e mudava a ementa, ela dava a literatura que ela quisesse. Mas o nome da matéria era esse nome antigo. E a psicologia que eu tive do trabalho chamava Psicologia da Indústria. Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, de quão antigo foi meu currículo, mas graças a Deus eu tive bons professores que iam além. Mas é só para provar que é verdade que ela chamava Psicologia da Indústria, isso não é texto, né? Tanto é que ela estava lá no currículo, esse nome. E ela servia à indústria. Então, ela estava lá junto com Taylor e Ford, medindo os tempos e movimentos. Né, principalmente, quais são os tempos e movimentos desse sujeito, o que ele tem, o que a gente tem que fazer para que esse sujeito produza mais, né? Que é muito atrelada ao interesse da indústria, né? Da organização, da produtividade, da lucratividade. Né? Nem se falava em saúde mental ainda também nessa época, não. Até a própria saúde mental, de um modo geral, ainda era muito precária, né? Porque nem se falava ainda de reforma psiquiátrica. Então, a gente tem que levar em conta esses dois paralelos da psicologia do trabalho, que ela vai mudando também à medida em que as políticas de saúde mental também vão mudando. E aí a psicologia da indústria, ela estava atrelada, né? Ela só se servia para fazer seleção e colocação de profissionais. Depois ela começou a estudar a lei da fadiga e determinar cientificamente o limite do esforço, né, do sujeito para poder medir as cotas de produção. Então, novamente, a gente vê uma outra versão aí desse negócio de vamos medir os tempos e movimentos para melhorar a produtividade. Também fazia orientação vocacional, só baseada em testes e estudos sobre as condições de trabalho, sempre visando aumentar a produtividade. E por que esse meu ranço aí de só baseado em testes? Com a parceria hoje aqui na Entrelugar com a Erlaine, eu ressignifiquei muito essa coisa dos testes psicológicos, porque até então o que eu aprendi não me agradava, né? O teste excluía o sujeito. Com essa colega minha que aplica testes e trabalha com isso, ela, apesar de trabalhar com teste, ela foca no sujeito. É muito interessante, assim, eu falo para ela sempre, você me apresentou uma outra abordagem que era desconhecida para mim, né? Que bom. Né? Então, hoje eu não tenho ranço mais, que era ranço mesmo, eu tinha até um certo... Porque eu via também que não tinha muita preocupação com o sujeito, só com o resultado do teste. Né? O que visava era o resultado do teste, não o sujeito que estava sendo testado. Então, eu tenho essa crítica à psicologia da indústria e fico me perguntando se a gente não tem resquício disso hoje. Né? Será que a psicologia... Aí essa pergunta vai vir... Talvez ela comece agora, tá vendo? Como o núcleo vai mudando a pergunta da gente também, à medida que a gente... Uma pergunta traz, aí no meio desse caminho a gente começa a fazer outra pergunta. Será que a gente já rompeu com essa coisa mecanicista e só focada na técnica?
né? Eu creio que não, né? E aí eu não vou estudar isso agora porque eu não vou ter tempo, mas eu quero retomar. Eu conheço muito pouco, né? Mas, por exemplo, estudos de inteligência emocional. Será que os estudos de inteligência emocional não estão servindo muito mais à produtividade do que ao sujeito? Outro dia um colega, um conhecido meu, estava falando de... E eu não tenho nada... eu já trabalhei isso também, tá? Eu não tenho nada contra coaches sérios. Eu tenho contra quem é antiético. Aí eu tenho até contra psicólogo, né? Pessoas antiéticas que não... E o que é a ética para mim? É sempre a ética do cuidado do sujeito. Então, um psicólogo que não cuida de um sujeito, para mim, ele também não tem... eu não tenho nem vontade de trabalhar junto. Por exemplo, um psicólogo que fere o sigilo, um psicólogo que, mesmo que um caso de saúde mental, ele não consulta esse paciente antes de chamar os familiares, né? Porque mesmo uma criança, se eu preciso conversar com os pais de uma criança, eu pergunto para a criança se eu posso e explico por que eu quero chamar esses pais, né? E às vezes é uma saia justa muito difícil, porque às vezes é um adolescente que você sabe que precisa e ele não quer, né? E aí você tem que explicar para ele, e às vezes é necessário até meio que convencer e falar assim: olha, você está colocando sua vida em risco, você não está me dando outra opção. Mas aí a gente ainda está sendo ético, né? Então eu conheço, infelizmente, colegas que ultrapassam isso e vão além do paciente e já chamam o familiar. Então eu fico estarrecida quando eu ouço uns casos desses, né? Então, assim, sendo uma pessoa ética, eu não me importo. Mas esse meu colega estava falando de um trabalho que fez com um coach, né? Que foi um trabalho muito bom para ele, tudo, e que ajudou ele muito nos objetivos dele de trabalho. Aí eu falei, com certeza, eu acho que para o seu objetivo era mesmo um coach que você precisava e não de um psicólogo. Mas diante do que ele foi me falando, eu nem falei porque ele não era uma pessoa que estava aberta a ouvir, ele só queria falar mesmo. Eu observei uma certa coisa no sentido assim: nós vamos trabalhar visando que você cresça na sua empresa, mas a gente vai trabalhar elementos importantes para que você cresça dentro dessa empresa. E ali eu vi que a subjetividade dele estava excluída, né? Quando eu falo de subjetividade, é que às vezes não está nem posta a pergunta: será que ele quer mesmo continuar nessa empresa? Será que ele quer mesmo seguir nesse cargo? Por que ele quer seguir nessa? E essas perguntas, aí a gente que já vai colocar. E aí eu penso que a psicologia do trabalho, que é a evolução dela, ou seja, até esse momento a gente está vendo uma coisa muito da indústria. Então, às vezes eu vejo nesse tipo de prática, nós vamos trabalhar a sua inteligência emocional, nós vamos trabalhar as suas habilidades para que você alcance o cargo de diretor, ainda muito voltado para a organização. O foco é na organização. Então, essa organização funciona assim, você tem que agir desse modo para chegar lá, né? Isso é ruim? Não, porque a pessoa, às vezes, é isso que ela quer mesmo para a vida dela. Só que eu achei interessante nessa mesma pessoa que ela queria me convencer de que eu tinha que virar coach, né? Que ia ser muito melhor para mim, que eu ia ganhar muito mais. E eu falei, olha, não é o que eu quero, até acho que é válido dentro do objetivo, mas eu gosto de estudar o clínico, a relação da pessoa com o trabalho, o que ela cria, o que ela não cria ali. Eu não estou muito aí para cargo, não estou muito aí para empresa que ela tá, eu tô aí para ela, né? E são objetivos diferentes. Aí eu falei, não, aí ele foi insistindo até que eu virei e falei assim, não dá para mim. Eu ia ganhar dinheiro, mas eu ia ser muito infeliz. A conversa passou aí, depois ele virou para mim e falou assim, você tem razão. Porque eu tô vivendo tal coisa e eu tô trabalhando muito para crescer numa determinada empresa, que trabalha em duas, que eu tô, mas não é o que eu quero. Eu vou ter o sucesso de dinheiro, de carreira, eu teria tudo isso nessa empresa, que é o trabalho que ele fez lá, né? Mas tem um detalhe nessa organização que não tem nada a ver comigo.
né, que fere completamente os meus princípios. E parece que ele estava vivendo esse conflito tinha muito tempo, de estar em conflito, tipo assim, ele pensando no cargos e salários, né, que é a psicologia organizacional, que é o segundo tempo, que eu vou chegar lá. Ele estava muito envolvido nisso, mas essa questão do aquilo que tem a ver com a subjetividade dele, se cabia ali, essa pergunta ele não estava se permitindo fazer. Porque na medida em que ele fizesse essa pergunta, cairia um pouco por água abaixo essa insistência em chegar a ser diretor ou executivo, né? Que diretor já é um executivo maior dentro dessa empresa. Porque um detalhezinho dessa instituição ia contra a subjetividade dele. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, isso é que é psicologia do trabalho. Aí eu falei, eu fiz psicologia do trabalho, que é trazer o sujeito para além do cargo, para além do puro ofício e só focado na instituição, né, com uma pontuaçãozinha. Então, diante dessa conversa, do estudo que eu estou fazendo, eu acho que a gente ainda tem muito resquício disso, né? Não vou dizer que isso é de todo ruim, tá, gente? Só que aí é para a Marina não é pro núcleo, tá? Por isso que cada um vai trazer a sua questão. Para mim, né, a gente está reproduzindo isso e definitivamente eu quero muito aprender para não fazer, né? Eu quero encontrar um meio de sustentar, né, um trabalho por outro viés, né? Que é esse viés que é muito mais de pensar o foco sempre no sujeito, né? E aí, eu tô falando isso tudo, e a gente chega, porque as coisas são transição, é igual o arco-íris, né? Ao mesmo tempo que a gente tem algo daquela cor, algo da outra cor já vai se misturando, né? A gente começa a ter, ainda lá na psicologia da indústria, os estudos das relações humanas, né? Para pensar, né, sobre esse humano dentro da indústria, dentro do trabalho, desse trabalho formalizado. Só que tem uma crítica aí que, apesar de já trazer um estudo sobre o humano, não trouxe nenhuma alternativa para os processos de produção. Então, a psicologia continua focada na motivação, na comunicação, no comportamento de grupo, e ali a gente já começa a ver uma coisa mesmo da psicologia organizacional, quando começa a considerar que existem afetos, né, subjetivos, ou seja, pessoas, afetos que atravessam a organização. Não é só um homem-boi, né? Quando eu estudei a psicologia pela primeira vez, do trabalho, eu fiquei muito impressionada com essa expressão do Taylor, que ele queria homens-boi, né? Que eram homens fortes que não pensavam, né? Ou seja, uma extensão da máquina, né? E aí, eles vão sacando que não existe homens-boi, né? Que o sujeito é sujeito e uma hora a subjetividade rompe, mesmo que seja no adoecimento. E aí, o que já começa a considerar que tem algo de humano ali, mas separando, né? Separando o patológico e o conflito, ou seja, não podia ter conflito nas organizações. Então, eles começam a admitir que existe alguma coisa da subjetividade, mas se isso surge, aparece o conflito, o que eles têm que fazer? Mais técnicas de treinamento, de qualificação, de avaliação, de colocar as pessoas certas no lugar certo, para que isso não atrapalhe a produtividade. Então, não é que eu sou contra colocar as pessoas certas no lugar certo. Depois eu vou dar um exemplo disso aqui, né, que tem a ver com a psicologia do trabalho, na minha opinião, e não com a da indústria, que eles pensavam nisso, mas não no sujeito. Então, percebe como que a psicologia, muitas vezes, ela é usada contra o sujeito? Ela estuda o sujeito, mas de vez de cuidar desse sujeito, ela é usada contra ele, né, para manipular e etc. E tal. E aí, eles se apropriavam de tudo.
né, de se apropriar do psicodrama, da dinâmica de grupo, de todas as teorias psicológicas para poder colocar a serviço da indústria, né? Eu gosto muito de um estudo que a Maria Alice, minha irmã Maria Alice é psicóloga também, e ela fez o mestrado dela sobre Foucault e as instituições disciplinares. E uma coisa que ela sempre trazia no estudo dela, que eu acho fantástico, é que não tem instituição sem sujeito, mas também não tem sujeito sem instituição. Então, eu queria ressaltar isso, que não é que eu penso também que é ou um ou outro, né? Ou o sujeito ou a instituição. É um e outro, né? A psicologia do trabalho e a psicologia dos processos grupais, que nessa hora eles se encontram, que eu penso é essa que pensa nos dois. Eu sei que é dificílimo, viu, gente? Mas, quando eu inventei esse entrelugar, tento fazer essas coisas aqui, sabe? É uma instituição, mas que tenta cuidar da instituição e das pessoas. Então, eu tomo decisões aqui que cuidam das pessoas, mas tem hora que eu tenho que tomar decisões que cuidam da instituição. Porque ela precisa existir e, às vezes, a decisão tem que ser, como eu brinco com as meninas, eu tenho que pensar no CNPJ. Então, eu tenho que tomar decisão que é de CNPJ, mas muitas vezes é pensando também que seja bom para todo mundo. E que também falar que a gente vai ser bom para o sujeito não significa que vai ser um oba-oba e vai deixar os sujeitos fazerem o que quiserem, né? Porque Freud já mostrou para a gente desde sempre que o processo civilizatório só existiu porque tem lei e limite, né? Então, não é que a gente, quando pensa no sujeito, vai ser um oba-oba danado, todo mundo faz o que quiser. Não, alguns acordos mínimos a gente tem para poder existir enquanto coletivo, enquanto instituição. Então, não é nenhum, né, nem é só um, nem é só o outro. Eu vou até convidar a Maria Alice em algum momento para ela vir falar disso, né? Dessa interlocução do sujeito e da instituição, porque eu acho que é muito importante para poder a gente ter isso em mente, né? Que eu acho super legal, assim, no estudo dela. E aí, nessa transição, a gente vê a psicologia organizacional surgindo atrelada à psicologia do trabalho, né? Que aí ela começa a perceber as questões organizacionais. E aí é interessante que a psicologia organizacional é que a gente vê que, apesar de uma organização ela ser feita por pessoas que se agrupam ali, ela quase que tem uma vida própria, né? A organização chega num ponto que ela tem uma fluidez ali, que ela é um organismo quase que vivo, né? Eu fico vendo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma organização, a Escola Brasileira de Psicanálise, né? Já existe desde 90 e alguma coisa. Não vou lembrar quantos anos que ela tem. Mas ela tem um funcionamento ali próprio, claro que estabelecido pelos acordos, regras, né? Tem estatuto, tem tudo, que tem um funcionamento próprio da organização. Quase que ela é um sujeito. Por isso que é importante considerar isso, né? De que não há sujeito sem organização e nem organização sem sujeito, porque tem algo de subjetivo aí, próprio, né, da organização. Só que aí a própria psicologia organizacional sofre as suas críticas, né? Porque ela também é pensada, né, numa arquitetura, pensa numa arquitetura organizacional, né? Só que aí vem um porém, né? Ela pensa em estudar essas redes de significados, né? De normas e valores, essa coisa que tece ali numa organização, mas visando uma interpretação compartilhada dos mesmos. Isso que eu acho comprometedor. A gente precisa ter uma visão mais ou menos parecida da coisa? Precisa. Né? A gente vai acabar entendendo de um modo muito parecido essa organização da qual a gente pertence. Mas agora isso ser imposto que todo mundo tem que pensar igual, aí tá me fazendo pensar uma coisa.
É, lá em Belo Horizonte tem o edifício JK. Vou contar super rápido, tá? Porque é grande, mas eu vou resumir. Quando Belo Horizonte começou a se desenvolver, que é a nossa capital mineira, quando ela começou a se desenvolver, o JK idealizou. Tá passando um caminhão aqui, gente. Fez esse conjunto de prédios. São 2 prédios, um andar menor, comprido assim, e um bloco compridão assim, 26 andares. E nessa época não existia nenhum prédio em Belo Horizonte. Então, de repente, nasceu um prédio. Eu não vou lembrar que ano, viu, gente, que eu sou péssima em ano, assim, datas. Nasce aquele monstro gigante. A intenção do prédio era que morassem jovens que estavam indo estudar em Belo Horizonte, jovens da elite mineira que estavam indo estudar em Belo Horizonte. Então tem uma coisa, inclusive, curiosa, que nesse conjunto de prédios ia ter restaurante e ia ter lavanderia. Um detalhe muito básico, nos apartamentos não tem ralinho na cozinha, porque eles não iam... E nem na lavanderia. Nem lavanderia não tinha. Porque eram jovens que nem cozinhar não iam nesses apartamentos. Então, pra que ter um ralo para escorrer água de cozinha? Ninguém vai lavar essa cozinha. É um detalhe muito besta, aparentemente, mas que mostra que ele nasceu para uma coisa, só que ele demorou tanto para ficar pronto que acabou que ele não cumpriu sua função. E quem foi morar lá foram pessoas, era para ir para elite, foi povo, né, para o JK. E aí eles tentam fazer isso tentavam, viu, gente, que eu tô falando isso dos anos 2000 e pouco, porque foi quando eu estudei o JK, quando eu tava estudando, tá? Então isso é por volta de 2004, isso que eu tô contando, isso é bem antigo. Até tem curiosidade de saber como é que tá isso lá hoje. Então tinha todo um movimento de ressignificar o JK. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente foi fazer as entrevistas lá, o síndico ficava vigiando o que a gente estava conversando com as pessoas. E tinha letreiros para todo lado, assim, quem ama JK fala bem. Isso me faz lembrar isso aqui da psicologia organizacional, né? Levar com que todas as pessoas vamos pensar no JK, nesse condomínio de prédio como uma organização, como um coletivo, como uma organização. Levar com que todo mundo pensasse da mesma forma, né? Então ninguém podia falar a verdade, entre aspas, do JK, né? Porque tinha que construir uma imagem igual para todos para que essa organização existisse. Há um mito aí, né, de que tem que ter unanimidade, de que tem que ter integralidade, de que não pode ser furo, que se a instituição tiver furo, ela desmorona. E não é verdade, né? O que eu tenho experimentado, tanto pela Escola Brasileira de Psicanálise, quanto pelo Entrelugar, quanto os outros coletivos que eu já fundei, o Litoral, por exemplo, é que mesmo com seus furos e mesmo com que cada um, a gente tem um eixo comum, mas que cada um entende esse lugar de um jeito, a organização continua. Então, a minha crítica à psicologia da indústria é que ela serve ao capital, né, ao mercado somente, e a psicologia organizacional, ela tenta tampar os furos. Ela não permite que o conflito apareça, ela não permite que os furos apareçam, que aquilo que dá errado na instituição apareça, né? Sendo que aí a gente chega na psicologia do trabalho, é justamente os furos, o conflito, que é o interessante de um trabalho, que é o interessante de um lugar. E até isso, tem hora que eu acho que é apropriado também pela psicologia, pelas organizações, pelo mundo do trabalho, que esse conhecimento tão precioso da psicologia, que é a divergência, ela também é colocada aí, né? Nós vamos divergir para melhorar, nós vamos divergir para crescer, nós vamos divergir para... E às vezes não, às vezes é só divergir mesmo, e o resultado disso a gente não sabe o que vai dar. O resultado disso pode, inclusive, ser o coletivo acabar, a organização acabar. E
E eu não acho que está errado uma organização uma hora acabar, não. Às vezes ela foi até ali mesmo, às vezes precisa nascer outra. Às vezes com as mesmas pessoas, mas aquela ali tinha que acabar a partir daquele conflito que surgiu e que não teve solução para o impasse, né? Então, com a evolução dos questionamentos da saúde mental nos anos 70, com a reforma psiquiátrica, graças a Deus a psicologia vai mudando, ela vai entendendo melhor os sujeitos e a gente chega, não ia ser diferente, à psicologia do trabalho. O que eu quero fazer mesmo e que eu trago para cá, e eu espero que vocês vão para casa hoje pensando o que vocês também querem, sem exigência, viu, gente? Que aqui a gente não trabalha pela lógica da exigência, é na lógica do convite, né? Que vocês também se sintam convidadas, né? Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando muito de mim aqui, o que eu quero, o que eu quero, porque eu acho que a gente sempre fala em nome próprio. É um coletivo, é um núcleo, mas a gente traz a nossa subjetividade. Então, falando em nome próprio, é isso que eu trago para cá, né? E eu espero que vocês também, com nome próprio, né, tragam, né, o que vocês quiserem trazer para cá. A psicologia do trabalho, ela começa a deslocar dos sistemas para as políticas. Então, ele começa a perceber que tem algo ali de poder, né, nas organizações. Tem algo de conflito, tem algo de regulação. Porque quando a gente pensa em sistema, a gente pensa em algo fixo. Quando a gente pensa em política, a gente pensa em algo dinâmico, né? Quando a gente pensa em sistema, a gente fica querendo voltar ao sistema antigo, né? Como era. Quando a gente pensa em política, a gente aceita as mudanças e a dinâmica da coisa. A psicologia do trabalho, ela vê e ela assume esse sujeito trabalhador como um sujeito desejante. Aí me ganhou, né? Aí me ganhou total, que é admitir o quê? Só há sujeito desejante porque a gente tem um furo, a gente tem uma barra. A gente não é por inteiro. Sempre vai faltar uma coisinha que vai fazer a gente estar aqui. Sempre vai faltar uma coisinha que vai fazer a gente querer estar semana que vem em outro lugar. Porque se a gente fosse completo, a gente não desejava. E eu acho isso fantástico, né? A gente ter ser um sujeito de desejo. E que a partir do momento em que a psicologia do trabalho, né, essa psicologia que é voltada para estudo do trabalho, percebe o sujeito desejante ali, ele começa a estudar de fato a saúde e o bem-estar desse sujeito que trabalha. Independente se isso aumenta ou não a lucratividade. Porque existe um mito aí de se a gente cuidar do ser humano vai aumentar a lucratividade. Eu, já que não entrei no lugar, já saquei que não. Né? Porque aqui a gente tem pessoas que querem, às vezes, fazer um curso, que querem fazer não sei o quê. E, ao cuidar disso e não pressionar essas pessoas, não significou que elas fizeram os cursos deles. Não fizeram. Né? Então, ou seja, não teve mais produtividade. Mas, com certeza, teve mais saúde, inclusive para o entrelugar, que não tem ninguém forçado a trabalhar aqui. O modelo de negócio que eu inventei me permite isso ainda. Né? Eu não posso dizer que isso se aplica a todos os outros lugares. E nem vou exigir isso, né? Mas eu acho isso muito, muito bom, muito importante, porque essa pequena viradinha de chave inclui o sujeito como muito ativo desse processo, né? E é disso que a Marina quer cuidar. Isso está cada vez mais claro para mim, né? De que eu quero cuidar disso. Na época em que esse texto que eu estou trabalhando aqui foi escrito, ele estava dizendo que a psicologia do trabalho precisava levar em conta, né, novos modelos de gestão e de funcionamento, como o modelo japonês da Toyota. Eu quero estudar ele também, porque é uma coisa que eu ainda não tive esse tempo. Dizem que é um modelo muito diferente da Ford, por exemplo. Que a psicologia precisava conversar com esse modelo japonês para poder entender, né? Fazer uma interlocução, conhecer melhor. E hoje eu acho que a psicologia tem um desafio, a psicologia do trabalho,
que é entender como que essa questão que chega de internet, né? Com esse tanto de curso que chega, com esse tanto de coisa que faz a gente sempre achar que a gente está errado. Eu, como empreendedora, toda vez que chega um negócio aí de curso para mim, eu sinto que eu estou completamente errada. Porque, na verdade, é outro desuso aí que eu acho horrível, que é usar a PNL. Eu nem conheço a PNL direito, mas sei que ela é usada para vendas, né? Então, usa essas mensagens subliminar e se a gente, até a gente que faz análise, está advertido de que isso mata a gente, né? A gente às vezes cai nessa, é de entender como que essa questão do algoritmo tem impactado na saúde mental das pessoas, né? E essas novas propostas aí de, como eu falei, não sou contra a inteligência emocional, não, viu? Não sou contra os coaches, mas a gente precisa, acho que o legal da psicologia é estar sempre questionando, né? É, até para errar, até para poder estar errado, porque a gente, hora nenhuma, quer estar certo, tanto é que a gente está o tempo inteiro se submetendo a pôr a prova, né? Até a Milane participa comigo da supervisão, né? A gente tem um grupo em que eu supervisiono algumas colegas, e até a supervisão, ao contrário do que o povo pensa, não é para ter validação, é para pôr a prova, né? Então a gente está sempre pondo a prova. O que eu acho legal da psicanálise também é que a gente está sempre pondo à prova o nosso saber. Então, a gente acaba pondo à prova e fazendo uma pergunta. Será que às vezes a gente não está indo a favor da indústria? Eu faço isso para mim. Eu também exalto o trabalho. Eu também acho que o trabalho é um recurso terapêutico e que eu tenho uma visão muito positiva do trabalho. Mas eu mesma já falei assim, cuidado com o que você diz, porque você pode estar contribuindo para que o trabalho é imensamente bom e que as pessoas têm que se sujeitar a qualquer coisa, porque o trabalho é o que dignifica o homem. Então eu mesma já, peraí, cuidado com o que você está falando, porque você pode ser mal interpretada por quem quer explorar os outros. Porque eles vão falar assim, uai, mas a psicanalista não está falando que o trabalho cuida, né? Que o trabalho é tão importante, na psicologia do trabalho a gente chega a falar que o trabalho é central na vida do ser humano. Questionável isso também, e a gente vai pôr isso aqui à prova também. Então, eu acho esse movimento, eu acho que é esse que permite o movimento ético da gente, sempre se questionar e pôr à prova a quem a gente está servindo. Né? O nosso saber vai servir a quem? A gente tem controle de tudo? Não temos, infelizmente não temos. Né? O saber de Einstein, o saber de Freud, está tudo sendo usado aí a reviria. Eu penso que os dois devem ficar horrorizados com as coisas que eles fazem com que eles trouxeram para o mundo. Né? Deve revirar lá no caixão. Eu podia até puxar o pé de algumas pessoas, tô brincando, né? Que fazem uns maus serviços aí com a teoria dessas pessoas. A gente tem controle com o que fazem, com a palavra é metade de quem fala, metade de quem ouve. Então a gente não tem controle com o que está ouvindo. Mas eu acho que pôr à prova sempre o que a gente está estudando, e isso é um dos objetivos desse núcleo, é um compromisso ético com o saber. E com aquilo que a gente quer fazer nesse mundo, né? Então, eu vou parar por aqui, colocando o desejo como causa, né? A gente não encerra fechando, né? A gente encerra deixando em aberto, para que o nosso desejo vá encontrando o seu caminho, né? E aí a gente fica, então, por aqui. Eu agradeço muito a contribuição que vocês trouxeram, né? Realmente isso me realiza. Isso, para mim, é um trabalho que realmente cuida de mim, né? Que não me adoece, mas, pelo contrário, cuida, né, da minha saúde mental. A Cláudia, que está chegando agora, assim, me conhecendo, às vezes nunca escutou isso, mas eu sempre digo que o meu trabalho contribui, né, para o meu tratamento, né? Para o cuidado de mim, assim, ele me trata, né? É a minha loucura, né? Tem uma loucura que cura aí, né? Então, estou saindo daqui hoje bem realizada, bem feliz e muito obrigada.
né? A gente continua no dia 13 e a bibliografia tá lá no grupo, né? No link, tá lá na descrição. E um dos textos que está de sugestão é o Trabalho e Vida, da Sônia Viegas. Eu acho que ele vai trazer um poema, né? Ele é um texto, mas que para mim ele é um poema, né? E a gente vai seguir através dele no próximo encontro, sabendo que vocês também podem trazer as contribuições de vocês, tá? Referências que vocês acharem interessantes, combinado? Então a gente segue bem juntinho aí, né, causadas por esse desejo de continuar, né? Continuar os estudos aqui e na vida, né? Então a gente continua, tá bom? Então um beijo para vocês, né? Foi maravilhoso.